E aí pessoal, meu nome é Alisson, sou dono do canal AIR Space e hoje vamos falar sobre a construção com o maior investimento na história da humanidade, protagonista no fim de uma das guerras mais longas de todas as histórias e pode estar sobre a sua cabeça nesse exato momento. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Estação Espacial Internacional, mais conhecida como ISS. Não é de hoje que a humanidade é fascinada pelo desconhecido do espaço. A ideia de explorar ele nos persegue por milênios e motivou a tecnologia humana, que nunca esteve tão perto de alcançar plenamente seus objetivos. Essa jornada teve início durante a Guerra Fria, com a disputa tecnológica e nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. A tecnologia almejada? Criação de foguetes fortes o suficiente para atravessar um continente inteiro, para provar a capacidade de um eminente bombardeio entre os dois países. Porém, durante o desenvolvimento dessa tecnologia, observou-se que ao enviar um míssil a mais de 8.000 km de distância, não era nada fácil. Sendo assim, surgiu a ideia de direcionar seus esforços para o espaço. Afinal, lançar uma arma em órbita da Terra seria muito mais fácil. A ideia consistia em colocar um objeto em órbita e aproximar do continente e lançar um míssil, ou algo do tipo. Com esse plano em mente, a União Soviética lança seu primeiro satélite em órbita, em 1957, chamado Sputnik. Foi um marco para a exploração espacial, mas isso ligou todos os alertas aos americanos, pois ter um satélite russo coletando todo tipo de informações diretamente do espaço é um risco enorme para a segurança nacional americana. O início dessa corrida espacial foi um fracasso para os americanos, que colecionava diversas derrotas, dentre elas o envio do primeiro ser vivo ao espaço, a cadela russa Laika, em novembro de 1957, e o primeiro homem à órbita da Terra, o cosmonauta Yuri Gagarin, que disse a famosa frase "A Terra é azul", em 1961. Porém, nesse mesmo ano, um discurso histórico. O então presidente Kennedy lançou o desafio de enviar os primeiros homens à Lua e trazê-los a salvo. Tudo isso antes do final da década. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Foi então que, em 20 de julho de 1969, cumprindo a palavra, a missão Apollo 11 pousou na superfície lunar. Foi um avanço gigantesco dos norte-americanos, que permitiu à humanidade dizer que a exploração espacial já era realidade. Mas levar o homem à Lua, apesar de ser muito legal, não trazia quase nenhum benefício à humanidade. Nessa altura, a abordagem russa fazia muito mais sentido. Enquanto os americanos pisavam na Lua, os russos iniciavam os planos para a montagem da sua primeira estação espacial, a Salyut, com o objetivo de analisar as consequências da microgravidade no corpo humano. Lançada em 19 de abril de 1971, mantendo 3 cosmonautas por 23 dias em órbita. Porém, a espaçonave Soyuz teve um problema durante a reentrada da atmosfera, explodindo e matando os 3 tripulantes. Mesmo com esse terrível acidente, a Salyut 1 marcou o início de um dos conjuntos de outras 7 cápsulas lançadas pelos soviéticos ao espaço, que eram completamente habitáveis por cosmonautas. A tecnologia desenvolvida pelos soviéticos foi realizada exclusivamente pelos americanos, apesar que algumas dessas tecnologias também serem cópias de outras tecnologias americanas, como o sistema de propulsão da estação Salyut, que usava a mesma reação química de empuxo do famoso jetpack, desenvolvido pelos americanos durante a Guerra da Coreia, na década de 50. Um copiou o outro, então está tudo certo. Ficando novamente para trás, a Agência Espacial Norte-Americana
começou a desenvolver seus próprios projetos da estação espacial, chamada de Skylab. Foi a primeira estação americana em órbita. Porém, uma das maiores preocupações desse projeto era a comunicação, pois viajando a uma velocidade de 27 mil km por hora, a Skylab não poderia se comunicar através de uma única antena. Por isso, a NASA começou a construir diversas pelo mundo, com a intenção de manter a comunicação constante com a estação. Porém, mesmo assim, dezenas dessas estações em solo, a comunicação de Houston com a estação Skylab teria grandes trechos sob o mar, no qual a comunicação seria completamente interrompida. Isso poderia colocar em risco todo o projeto. A solução para isso foi instalar estações em navio e aviões, com um sistema complexo de antenas. No total, 8 aeronaves sobrevoavam ao redor do globo para interceptar os sinais da estação, enviando os dados diretamente para a sede da NASA, em Houston. E esse sistema era extremamente complexo, além de absurdamente caro. Por isso, anos mais tarde, foram lançados em órbita 9 satélites de comunicação, cobrindo o trajeto da estação em torno da Terra, permitindo uma comunicação constante. Com as duas maiores potências na época trabalhando para atingir o mesmo objetivo, os líderes das duas nações decidiram unir forças para a criação de uma única estação espacial. Assim, em 1975, o pronunciamento sobre a cooperação dos Estados Unidos e União Soviética pôs fim aos 44 anos de Guerra Fria e inicia uma parceria histórica que unida de outros 15 países durante toda a construção da Estação Espacial Internacional. A primeira cooperação dos Estados Unidos com a União Soviética foi na acoplagem da sonda Mir com a Skylab, numa ação simbólica com direito a apertos de mão entre os membros das duas nações no espaço. Foram os primeiros passos para a construção da Estação Espacial Internacional, conhecida pela sigla ISS, International Space Station. O início da missão para a construção da estação foi em 20 de novembro de 1998, com o lançamento da espaçonave Proton-K, lançada da Rússia, construído pelos próprios russos, com financiamento dos Estados Unidos. Essa primeira missão foi responsável por levar o módulo de propulsão e orientação para o início da montagem da Estação Internacional. 2 semanas depois, o primeiro módulo americano é lançado, parte do laboratório deste. Em 12 de julho de 2000, o primeiro módulo que permitia suporte à vida foi enviado, além de servir também como ponto de acolagem para as naves Soyuz, Provis e Atra, da Agência Espacial Europeia. E foram necessárias 50 missões para a montagem dos módulos que compõem a Estação Espacial, que foi totalmente finalizada em 2011. A Estação Espacial foi construída com uma liga especial de alumínio, extremamente resistente e leve, para resistir ao ambiente extremo do espaço, onde até um pequeno grão de areia viajando em uma velocidade pode destruir toda a estação. Por isso foram projetados escudos de várias camadas. Ao invés de usar uma camada grossa de alumínio, que seria muito pesada e pouco eficaz, os engenheiros, depois de exaustivos testes, decidiram usar 2 camadas bem mais finas, porém espaçadas entre si, que se mostravam bem mais eficazes na proteção, pois o objeto, ao se chocar na primeira camada, se dividiria em diversas partículas menores, que eram muito menos danosas à segunda camada. Para garantir a integridade da camada interna da estação espacial, foi utilizado um tecido do tipo Kevlar, o mesmo utilizado em coletes à prova de bala. Com essas medidas, a estação espacial poderia ser muito leve e ao mesmo tempo extremamente resistente. A energia da estação espacial é quase totalmente solar. Os painéis solares responsáveis por grande área total da estação precisam se ajustar continuamente para coletar sempre a maior quantidade de luz para manter toda a estação em funcionamento. Esses ajustes são extremamente precisos. São executados através de giroscópios e se movimentam poucos centímetros para mover estruturas de 400 toneladas, sem muito esforço e sem nenhum tipo de propulsão. A montagem da estação demorou 13 anos, tempo bem maior do que o planejado, pois a tarefa de montar qualquer coisa no espaço é extremamente complexa, principalmente por conta dos trajes dos astronautas, que é muito grande e desengonçado.
Todo esse aparato é necessário por conta do ambiente extremamente agressivo à vida, onde as temperaturas podem variar até 500 graus. É como se uma hora tivesse 250 graus negativo e outra hora 250 graus positivo. Sendo assim, além do traje suportar temperaturas extremas, carrega diversos sensores e tubos de oxigênio. O traje é basicamente um radiador, onde mangueiras com fluidos passam por todo o corpo do astronauta, ajustando continuamente a sua temperatura, mesmo que fora esteja 200 graus positivos ou negativos. Imagine você ter que usar ferramentas complexas com uma luva sem qualquer tipo de sensibilidade, sem poder se movimentar direito e ter um ângulo de visão bem limitado. A tarefa de apertar um simples parafuso é extremamente difícil. Por isso, um astronauta passa por anos de treinamento em uma piscina, que contém a réplica inteira da estação espacial, treinando muitas vezes para missões específicas de montagem ou manutenção de alguns componentes externos da estação. Desde o ano 2000, pelo menos 3 astronautas habitam a estação espacial. Porém, para tornar viável a estadia desses tripulantes, quase tudo da estação é reutilizado, principalmente a água. Do contrário, todos os meses, milhares de litros d'água teriam que ser levados à estação. E numa viagem onde cada grama de peso custa quase $100, enviar milhares de quilos só de água todos os meses seria algo impossível. Por isso, a estação espacial, cada gota de urina e suor dos astronautas é reutilizado, passando por um sistema de purificação, o mais moderno já desenvolvido, onde 95% da água residual se torna novamente potável. Com isso, o abastecimento de água acontece com muito menos frequência, custando muito menos. Além da água para o consumo direto, o ar respirado é totalmente gerado dentro da própria estação, onde a mesma água purificada passa por um processo de separação das moléculas de hidrogênio e oxigênio, transformando em ar respirável. Isso significa que literalmente os astronautas bebem e respiram a urina e o suor um dos outros durante todas as suas estadias na estação. Tudo pela ciência, meus amigos. Em 2006, o astronauta Marco César Pontes foi o primeiro brasileiro enviado até a estação espacial. Enviado por um foguete russo, ficou a bordo da estação por um período de 9 dias. Tudo isso graças a um acordo entre o Brasil e a NASA, para que o Brasil ajudasse na construção da estação. Porém, um pouco tempo depois, o Brasil foi excluído por descumprir um contrato de fornecimento de componente chamado Palate Express, que seria acoplado em um dos módulos para auxiliar em pesquisas e manutenção da estação. O contrato, no valor de cerca de $120 milhões, sob responsabilidade da empresa Embraer, foi descumprido, com a justificativa de estar acima da capacidade orçamentária do país, rebaixando o Brasil ao mero espectador, permitindo apenas pesquisas em terras, utilizando alguns recursos da ISS. Durante a construção, várias empresas privadas foram contratadas pelas agências espaciais para desenvolver componentes específicos para a estação. Dentre essas empresas, algumas conhecidas, como a Boeing, a GE e a Mitsubishi. Do contrário do que muitos pensam, a estação espacial não está em gravidade zero, considerando a sua órbita, que fica entre 300 e 400 km de altura. A gravidade da estação é de 8,3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, um pouco menos de 85% da gravidade da Terra. Porém, por estar constantemente caindo, há um efeito de falta de gravidade. O mesmo pode ser replicado em aviões em queda livre aqui na Terra. A estação espacial cai a uma taxa de 2,5 km por mês. Essa queda deve ser constantemente compensada pelos propulsores das naves acopladas na estação. Por conta da microgravidade, os astronautas devem se exercitar pelo menos 2 horas e meia por dia. O corpo humano tem sistemas que dependem diretamente da gravidade da Terra, como os músculos, os ossos e principalmente o coração. Pois sem a gravidade, esses sistemas têm muito menos resistências. Constantemente perdem eficiência ao voltar para a Terra. Mas afinal, qual a função da estação espacial? A principal função atual é de pesquisa nas áreas biológicas, astronômicas, climáticas e meteorológicas, dentre outras, é claro.
Mas no futuro próximo, a estação servirá como um atracador de espaçonave, a caminho de novas missões, para a Lua e para Marte, por exemplo. Vai ser, por falta de um termo melhor, tipo uma rodoviária espacial, pesando 400 toneladas, com 108 metros de comprimento e 74 de largura, e custando mais de 100 milhões de dólares. A Estação Espacial Internacional é o pontapé inicial da conquista espacial pela humanidade. Isso se não formos conquistados antes por uma civilização de extraterrestres. Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal e, antes de tudo, compartilhe com seus amigos pela causa científica no Brasil. Falou! E um grande abraço para os terraplanistas.